Olá, amigos, a paz do Cristo a todos que nos acompanham neste canal, as verdades do Cristo Consolador. Nós estamos de volta para mais uma gravação. Nós estamos lendo e compartilhando com vocês as cartas de Cristo. Nós estamos lendo agora a carta 6 e nós já estamos chegando ao final desta carta. E nesta parte que eu vou gravar já no penúltimo capítulo desta carta, o Cristo vem desmistificar a crença em um Deus humano, como foi nos concebido pelas religiões, deste Deus humano sentado num trono, um Deus de sentimentos ambivalentes, que cria e destrói. E ele vem esclarecer que essas crenças são falsas, são meramente humanas. Ele esclarece também o porquê de ter continuado o ritual do corpo e do sangue, que era para ter sido desfeito com a sua vinda na terra, para tirar da mente dos judeus aquela ideia, aquele fanatismo pelo sangue que eles tinham. Tudo dependia do derramamento de sangue. Então, nessa parte da carta, ele vai esclarecer. Antes, eu quero convidar você para fazermos uma oração, agradecendo ao Cristo por ele ter vindo nesta hora tão importante para nos socorrer. Agradecer ao Pai e Mãe Vida por estar atendendo todas as nossas necessidades, nos sustentando, nos mantendo de pé nas horas difíceis da nossa vida, nas adversidades que nós temos que enfrentar enquanto aqui tivermos. Vamos orar. Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a presença de tua consciência em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Amém. Então vamos agora para a parte da leitura. O Cristo inicia dizendo assim, o título dessa mensagem: as origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com a descrição das origens da crença em um Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação.
imaginaram de alguma maneira a fonte da criação deveria ser seguramente um super-humano, um homem-deus, invisível e muito superior à terra e à humanidade. Os profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente comum, para a mente humana comum. Exatamente como para muitos ainda está, para as mentes comuns ainda não conseguem conceber este Deus de outra forma a não ser humano. Você deve compreender que apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras bíblicas, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano, homem-deus, em nenhuma forma, exceto que Moisés, que afirma tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu: eu sou o que sou. Ou seja, até o próprio Moisés, ele teve um vislumbre, porque ele viu um vegetal, ele viu uma árvore, uma sarça em chamas, em fogo. Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante suas permanências na terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar suas verdades, uma vez que eles não podem acreditar que Deus, olha só o que Cristo fala aqui, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Jesus fez este contato com o Pai, ensinou para os que estavam junto com ele a fazer este contato com o Pai, mas as crenças até hoje não aceitam esta verdade. Olha o que ele diz dos líderes religiosos. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Por quê? Por quê? Nós vamos saber por quê. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. E é exatamente isso. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental, emocional, com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseada na emoção e se origina do ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Tudo baseado na emoção, tudo baseado na emoção. Às vezes as pessoas vão na igreja, aí dá aquela sensação, aquela emoção, aquela sensação de que cumpriu alguma coisa, alguma missão. E é falsamente ilusório, é uma emoção passageira, talvez até egóica. Não assim generalizando, mas é mais ou menos assim. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. E olha o que o Cristo fala a respeito disso. Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana.
Isso é uma atividade da consciência humana. Castigar, disciplinar, premiar os bons e enviar desgraça aos maus, aos que eles consideram maus. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Ele diz: eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir esta estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Ou seja, temporário. Ele diz, eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar os meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora das vistas dos meus discípulos, alçando o meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? O que ele faria num reino espiritual com um corpo físico? O que ele faria? Ele pergunta. Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com devida reverência. Ele diz, meu corpo? Que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Estranho, não é? Hoje, com o nosso entendimento, o entendimento desta consciência nova que ele está nos trazendo, é estranho, não é? Comer a carne e o sangue. Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos porque tem sido sustentada por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena, em cerimônias prestigiosas? Por isso que os religiosos, eles só querem voltar ao passado, nas citações do passado, porque eles querem permanecer nessas pompas, nessas riquezas, nessas cerimônias prestigiosas. Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam a minha última ceia. Ele vai esclarecer. Para maior clareza, ainda que seja doloroso, olha o que ele diz. Em consciência no reino celestial, ele ainda, para voltar a essas frequências desse dia, ele sente dor por recordar aquele passamento que ele teve. Olha, ele diz assim, para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, descia em minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com os meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir, que não poderia evitar, não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso por seu bem-estar.
O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem minha orientação? Ele questiona. Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Eu estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho e introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo, diz o Cristo. Porém, como tinha sido diferente o resultado, logo estaria pendurado numa cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender por que o sumo sacerdote e o conselho me odiavam, diz o Cristo. Ao invés de medo, castigo e sacrifícios de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos que estavam falando entre si enquanto comia. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés, reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por esta razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcassem com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco havia realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, sangue e sangue, sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcios. Como sempre, me espantei com os séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve disposto a matar seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Diz o Cristo, para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Esta foi
nossa última refeição juntos em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com um espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferi subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, compassivamente caloroso para com os meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntava-me como poderia deixar para aqueles seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo de recordação, algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela ficção pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com o sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa. Peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como o seu cordeiro pascual. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e faça isto em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo de meu corpo, que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Eu disse: vamos, comam. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-no aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma grande taça de vinho e disse, para beberem e passarem aos outros: este vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida, porém eu fui rejeitado. Meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote, quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e a indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto, porém meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez, diz o Cristo. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me exatamente como eu falei para vocês. Observei com um certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos. Dúvidas, sobressalto, terror.
Logo, brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer com eles? Eles tinham deixado suas casas e suas famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Eu estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro do conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E ao final, tudo isso seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz que eu frequentemente tinha sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte que está por vir. Continue partindo o pão e bebendo o vinho juntos, recordando que eu sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúna comigo aonde eu vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e clamor. Como será isso? Perguntaram os discípulos. Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo que eu ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim dos meus discursos para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha provação, entrando em espírito em um estado de segurança, consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que estava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. E aí ele finaliza o relato dizendo assim: essa é a verdade por trás do partir e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo estas cartas sabe, tudo que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referia a 3 pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instruam espiritualmente e rezam ao Filho
para salvá-los de seus pecados. Olha o que ele diz. Você pode ver o quanto as crenças são terrenas e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita aos céus nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos, que é Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos desistentes. Tudo conduzido pela Igreja. Elas também inspiraram as guerras entre as nações. Porém, diz o Cristo, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nesses 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciência acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram um ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com o impulso do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. Ou seja, não servem para a espiritualidade, não servem para nada. Por isso que quando seus discípulos começaram a se empolgar com o templo de Jerusalém, ele alertou eles naquele tempo, dizendo: vocês estão vendo estas soberbas construções? Isso não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, já naquele tempo ele mostrava, ensinava que o templo que precisa ser edificado é este templo. Este precisa permanecer de pé. Os templos materiais são terrenos, são passageiros e ilusórios. Tem feito as pessoas sofrerem muito e as pessoas têm sido muito enganadas dentro dessas crenças, sofrendo e levando outras a sofrimentos. E o Cristo nos convida, esclarecendo esta verdade agora, para nós nos libertarmos dessas ilusões. Eu deixo aqui este estudo, que o Pai, Mãe e Vida ilumine vocês, que dê a compreensão a vocês, que vocês sejam muito felizes. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.